Saudações a todos, todas e todes. Meu nome é Nilton Santos, eu estou gravando este vídeo para o edital Prêmio Lourdes Ramalho da Lei Aldir Blanc, realizada pelo governo do estado da Paraíba através da SECUT, Secretaria de Estado da Cultura. Meu nome é Nilton Santos e eu vou falar um pouco sobre a minha experiência como artista, como produtor cultural e sobretudo como um pensador de teatro, que muitas vezes nós nos colocamos na área de teatro apenas como produtores, mas sobretudo nós somos investigadores, somos dramaturgos no sentido da palavra mesmo, de dramaturgia, não só do texto, mas a dramaturgia do que é posto em cena, do que é mostrado, do que é visualizado, e que muitas vezes a gente esquece um pouco esse universo do artista cênico, o ator, a atriz, como não só o ensinador, mas como o pensador de teatro, que as pessoas antigamente falavam de a pessoa do teatro, né? A figura que é o teatro em si. O teatro faz parte da vida e a vida dela é o teatro. As coisas, assim, por mais que exista um trabalho, um processo, mas as coisas não são separadas. E eu acredito que o teatro, ele segue nessa linha, ele vem neste direcionamento. A minha proposta apresentada ao Prêmio Lourdes Ramalho fala sobre o meu trabalho de ator como xamã. E neste trabalho de ator como xamã também entra a questão de gênero, também o trabalho da atriz como xamã. Antes de explicar sobre esse processo, eu gostaria de lembrar que o trabalho do ator como xamã, ele começa a ser pensado, não por mim, claro, mas pelos contemporâneos do teatro a partir de Artaud. Antonin Artaud, que foi um dos grandes pensadores de teatro que deu a base para o teatro contemporâneo como a gente conhece hoje. Foi um grande estudioso francês da metade do século XX. Na verdade, ele teve seu apogeu enquanto produtor ali entre 1912, participando de várias peças, de vários filmes. Era um multiartista, mas de 1920 até 1940, próximo à sua morte, ele teve o grande apogeu artístico, né? Então este aqui é o querido Artaud, né? Que ele dizia e ele pensava que o ator ele tem que se aproximar de um xamã. O ator ele tem que pensar e tem que trabalhar como um xamã que, em meio ao êxtase, ao transe, ele se desloca da qualidade de realizador para uma qualidade também de auto-observador, e ele entra nessa categoria energética entre o mundo estético da arte e o mundo espiritual da arte. Para ele, a arte estava muito próxima a uma celebração religiosa, a um ato litúrgico, e a arte ela poderia se aproveitar sobretudo das inspirações ritualísticas para o processo mesmo de dramaturgia e o processo de encenação. E desde muito novo, quando comecei a pensar teatro, eu já tinha ali uma descoberta pelos grandes nomes do teatro do absurdo, que, querendo ou não, ele já bebe dessa linha contemporânea do próprio Artaud. Rodorovsky, Adamov, Fernanda Rabal, que é outro grande nome do teatro contemporâneo, e o Ionesco também, e eles pensam nesse teatro como uma celebração. O teatro ele não está apenas como um mero produto estético, como foi pensado desde que o teatro começou a ser categorizado enquanto dramaturgia. Ele começou a ser categorizado como um campo de estudo, e aí quando ele tentou entrar nessas categorias, ele começou a ficar muito codificado por leis, por regras, e os artistas contemporâneos, sobretudo Artaud, ele quebrava isso. O ator tinha que ter esse fluxo de energia, e isso foi o que motivou a mim, né, a pessoa de Nilton Santos como artista, a idealizar seu trabalho. Na verdade, eu comecei a fazer teatro em 2002, assim, em um nível mais profissional. Já tinha iniciado antes em algumas outras peças, mas em 2002 eu afirmei para mim mesmo, não, eu quero
a ser um profissional de teatro. E eu venho lutando para que isso possa acontecer. A gente sabe que quando a gente fala em profissionalização do teatro, a gente fala sobretudo em sustento financeiro. E é esse caminho que a gente tenta trilhar, que a gente tenta percorrer. O sustento financeiro para que a gente possa ter a profissão, viver a profissão com dignidade. E isso que nos torna seres realizados, né? E geralmente a gente, artistas, a gente tem que ter 2 ou 3 profissões para conseguir sobreviver. E aí quando eu começo a entender o teatro, eu começo a buscar um teatro que não seja o teatro dentro de um padrão rígido, conceituado, mas um teatro que possibilite o prazer do ator, do artista, do encenador, de todo mundo que colabora com a cena. E aí neste descobrimento de teatro, eu começo a vivenciar esse teatro contemporâneo mesmo, com Jodorowsky e Fernando Arrabal, que traz o teatro como um ato litúrgico, um ato ritualístico, e eles criaram um teatro chamado Pânico. E aí foi o meu primeiro contato com essa linha mais xamânica do teatro. O teatro Pânico vem em referência ao deus Pan, né? O deus, né, que tocava a sua flauta na floresta e fazia com que as ninfas ficassem apaixonadas, fazia com que os animais ficassem seduzidos pelo som, e também todas as pessoas, as criaturas vivas que escutavam aquele som, eles entravam num nível de êxtase, um nível de transe. E aí Fernando Arrabal, Jodorowsky, Adamov juntaram-se numa perspectiva coletiva e criaram uma escola teatral, né, que hoje não tem mais esse intuito de ser uma escola, mas naquele momento era mais ou menos uma academia de pensamentos, né? E eles criaram o Teatro Pânico. Foi quando eu descobri ali o teatro ritualístico. E aí eu percebi que ali o ator, ele era uma espécie de sacerdote, ao mesmo tempo músico, narrador, que orquestra não só o ritmo de fala, orquestra não só o que ele vai transformar de palavras em imagens, em sentimentos, mas ele orquestra, sobretudo, níveis energéticos. É muito complicado, às vezes, falar de energia, que é algo difícil de ser conceituado. Mas, para esses artistas, né, Arrabal, Jodorowsky, o próprio ator, o ator ele tinha que sentir e trazer um sentimento verdadeiro. E esse sentimento verdadeiro precisa ser vivenciado e não fingido, não decorado em palavras, e que a palavra, por mais que fosse escrita para servir de guia e de orientação, por mais que a palavra fosse texto, o texto tinha que ser o ator em cena, tinha que ser ele executando, e que nem sempre esse ator ele precisaria ter uma personagem, ele precisaria ser um mestre de cerimônia. E aí é onde entra a minha descoberta pelo teatro, e a partir dessa descoberta eu não me afasto mais, se torna um estilo do meu trabalho. Comecei montando espetáculos infantis, alguns espetáculos de Nelson Rodrigues. Na verdade, era uma busca e uma descoberta por onde eu iria caminhar. E aí eu tenho alguns encontros felizes de textos, Viva a Morte, de Arrabal, Baal, Babilônia, do mesmo autor. E ali eu descubro que o ator, ele coordena o ritual, ele é o mestre, é o sacerdote daquele ritual. E ele se apodera de várias estruturas místicas para isso, né? O teatro ele nasceu do campo religioso, do campo místico. E o meu trabalho de teatro ele surge justamente desse campo, o campo religioso e místico. O ator dentro da perspectiva dionisíaca, né? E aí entra na minha vida, né, o Nietzsche com a visão dionisíaca do mundo, né? E o Nietzsche, nessa visão dionisíaca do mundo, ele traz o aspecto do teatro grego, que era um teatro de grandes mistérios, né? E que as pessoas eram levadas a um nível de transe, não só o artista, mas as pessoas que se envolviam no ritual. E aí, esse fascínio de colocar as pessoas dentro do ritual foi se tornando para mim um caminho e uma trilha de descoberta. E aí, eu sou levado a fazer várias pesquisas até chegar em 2017 num projeto que eu chamo de Y, que esse projeto não é apenas de um espetáculo, tornou-se um projeto de vida. Y é um espetáculo, como foi o meu último espetáculo. Ele começou a ser montado em 2017, ele estreou em 2019, foram 2 anos de
de montagem de pesquisa, e também ele tornou-se aí um processo de pesquisa acadêmica. Foi o meu objeto de estudo do mestrado acadêmico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a qual eu apresentei um projeto de pesquisa e ao mesmo tempo um projeto de encenação, que eu tive o prazer também de aprovar no edital, né, do FMC, do Fundo Municipal de Cultura da Prefeitura de João Pessoa. E esse trabalho, o Y, ele fala de um caminho bifurcado, né? A gente pode ver aí um Y de fogo, e esse Y é um caminho bifurcado, né? Quando o caminho se divide em dois segmentos, em duas perspectivas. E o Y foi um espetáculo de onde eu pude me encontrar enquanto realizador e trazer outras pessoas para compartilhar essas ideias, né? Quando eu pensei em realizar o espetáculo, eu conversei com alguns atores, artistas, né, que estavam com a necessidade de experimentar outras coisas teatrais e fugir um pouco desse modelo que você, por mais que tenha um treinamento, por mais que tenha uma preparação de ator, mas no final das contas, às vezes termina chegando a um texto escrito, um texto decorado, um texto que é aprendido, mas que termina tendo aí um paradigma que, por mais que ele seja quebrado, ele sempre chega ao mesmo lugar, né? São os caminhos de círculos, né, fechados, que chegam no mesmo lugar. E esses artistas também estavam querendo vivenciar outras coisas, né? E aí eu chamei o Léo Santiago, um artista de São Paulo, que está residindo na Paraíba desde 2014. Chamei a Norma Góes, que é uma artista de bastante experiência e também conhecida no cenário local. A Cristiane Fragoso, que vem do cinema, também é uma cineasta e também atriz. O Edinaldo Silva, também formado em teatro. A Bárbara Andrelli, que eu tive o prazer de trabalhar com ela em 2003 e depois um encontro com ela na universidade em 2007. A Lourdes Santos, também atriz, todos com formação acadêmica, todos com a formação artística, mas que queria esquecer um pouco esse mundo de formalidades para viver uma energia mais pura, a energia mais pura do teatro. Foi quando a gente vem pensar o papel do ator como xamã. E aí o papel do ator xamã é o ator que dialoga com o mundo externo, o mundo da natureza, e este mundo natural, que é o mundo místico, e ao mesmo tempo ele se torna também um mundo sobrenatural, quer dizer, é a experiência natural, né, sobre a realidade física, sobre aquilo que a gente conhece, que é nomeado, mas aquilo que às vezes a gente não consegue conceituar. E às vezes a gente é levado ao mundo do teatro muito mais pela emoção do que pela técnica. A técnica é muito importante, mas muitas vezes a gente se torna muito mais movido e feliz quando a gente busca as intuições. E o xamã, ele está o tempo todo trabalhando com níveis energéticos de intuição e espiritualidade. E o que seria o ator xamã? É um ator que está desenvolvendo capacidades místicas no seu trabalho de atuação, e esse ator xamã, ele consegue interferir também no meio natural. Ele não só governa, administra sua experiência de trabalho no mundo místico, mas ele, sobretudo, também entra na estética teatral e no trabalho de encenação e faz um conjunto. E esse conjunto parte daquilo que ele vê e experimenta também sobre o invisível. Arthur, quando ele coloca que o ator deveria ser um xamã, ele coloca que o ator realmente deveria buscar as experiências mais próximas ao transe. Muitas vezes a gente, como artista, quando interpreta, a gente se sente em outro corpo. A gente, em algum momento, desenvolve um nível energético e a gente sai da nossa realidade material e perfaz um caminho energético que a gente não se sente, às vezes, no mesmo corpo, na mesma voz, e cria um outro ser. E aí o ator xamã está o tempo todo buscando esse outro ser. Por mais que a matriz corpórea seja a matriz corpórea que ele usa no cotidiano, mas ali ele vai tentar
aos poucos quebrar essa matriz corpórea e incorporar um nível de energia. A gente fala incorporar mesmo de uma energia, poder se aproximar do seu corpo, né? É quase como uma incorporação espiritual, por mais que isso não seja algo assim exato, tá? Por mais que você não incorpore de fato, né? Apesar que alguns atores podem incorporar, né? No espetáculo Y a gente tem essa experiência de alguns atores que conseguem incorporar um nível energético que não é um nível comum dos atores, né? É um nível muito mais próximo a uma linha mediúnica. E esse foi o meu processo de pesquisa de mestrado, do qual eu tive o prazer de compartilhar um trabalho coletivo com esses artistas, né? O Léo Santiago, a Norma Góes, a Cristiane Fragoso, a Lourdes Santos, a Bárbara Andrelli, o Edinaldo Silva, né? Todos atores formados e que vêm com conhecimento acadêmico, mas que se colocaram à disposição para ignorar determinados conhecimentos e se colocaram numa linha de risco, né? Os atores e atrizes, eles precisam muitas vezes se colocar numa linha de risco e ao ponto às vezes de não descobrir nada, né? Experimentar, e nós não tínhamos a obrigação de chegar a um resultado de encenação, por mais que a gente chegou a esse resultado de encenação, nós queríamos viver realmente aquele momento de teatro. Então o que foi feito? Nós temos uma propriedade particular onde tem um sítio, né? São 2 hectares de sítio, e em uma das partes desse sítio existe uma mata, né? Esse sítio fica aqui no bairro do Castelo Branco, encravado entre o Seminário Arquidiocesano da Paraíba e o Hospital Universitário, o HU, da Universidade Federal da Paraíba. Então é uma região de muitas matas. E por nós termos dentro do nosso sítio uma região de mata, nós elegemos esse lugar como um lugar privilegiado para o teatro. E aí a gente bebe na fonte de Artaud, do Athanas Artaud, que dizia que o teatro ele pode encontrar um lugar religioso, um lugar sacramentado para ali ser a sua casa. Artaud, a partir da década de 30, ele começou a sonhar em fugir dos prédios teatrais convencionais, né? As casas de espetáculos convencionais, e ele idealizava encontrar um galpão abandonado, uma igreja abandonada, um prédio de uma fábrica, ou mesmo um bosque, onde ali ele pudesse estabelecer os princípios do teatro que ele queria. E ele dizia assim: o teatro que eu quero fazer, o teatro que eu quero construir, deve ter princípios energéticos de uma geometria sagrada, onde eu possa, naquela geometria do espaço, delimitar onde fica o público, e que o público também possa entrar no espaço da plateia, e o público possa estar como plateia num lugar onde as fronteiras elas se cruzam e se separam ao mesmo tempo, e a plateia pode estar no centro da encenação. Isso aconteceu na década de 30 e teve seu desenvolvimento na década de 40, que a gente vê essa perspectiva ganhar força nos anos 60, com alguns grupos, né? Na nova cultura, na cultura hippie, nos anos 60, sobretudo os grupos nos Estados Unidos, como Live Theatre, California Dreams, eles queriam fazer esse lugar sagrado para o teatro, né? Era o teatro que buscava constituir ali um espaço de interação sagrada. E a gente fez isso no espetáculo Y. Nós pegamos 1 hectare de mata, perfazemos, né, desenhamos nessa mata 32 trilhas. As cenas aconteciam em umas esferas, né? Por coincidência, nessa mata tinha clareiras, né? E a gente aproveitou as clareiras como lugares de apresentação e também buscamos junto às árvores, né? Né? Abaixo das copas de árvore, a gente pôde criar cenas de apresentações e também cenas em cima de árvores, em contato com a terra, e a gente se apropriou da natureza como nosso elemento, como nosso teatro. Foi o espaço físico do Y, foi um bosque, ele foi pensado unicamente para aquele lugar, né? A gente seguiu os mesmos princípios de Athanas Artaud, desenvolveu um espetáculo unicamente para aquele lugar. E isso não só foi Artaud, Grotowski, ele idealizou alguns espetáculos que eles eram realizados unicamente naquele espaço, eles não viajavam, eles não se apresentavam em outro lugar. Peter Brook também pensou alguns espetáculos para lugares como hospitais, hospícios, asilos,
e aqueles espetáculos eram feitos exclusivamente naqueles lugares. E assim foi o nosso espetáculo Y, que a gente fugiu da qualidade de um espetáculo e tornou ele uma instauração cênica, que é um conceito desenvolvido por uma pesquisadora brasileira da Universidade Federal de Pelotas, Nara Salles, e que ela também bebe na fonte arturiana e também nos trabalhos de Peter Brook e Grotowski, né? Do lugar sacramentado para o desenvolvimento do teatro, e naquele lugar estaria intercruzada as linguagens, as artes cênicas com as artes visuais, porque além do lugar ser o lugar da cena teatral, pode ser o lugar do museu, pode ser o lugar da galeria, o lugar da exposição, o lugar da visualidade da cena. Então, no nosso espetáculo Y, ele, por ser realizado dentro do bosque, e o Y ser o bosque em si, nós chamamos terras de Y, que é o lugar onde acontece o espetáculo, ele, quando não está acontecendo o espetáculo, ele é um bosque onde as pessoas podem visitar, e neste bosque as pessoas visualizam lá os cenários que foram ali constituídos, né? Os cenários construídos entre as árvores, alguns elementos de cenário que estão lá expostos ainda hoje, e todos os elementos biodegradáveis, para que com o tempo eles possam se reintegrar à natureza. E alguns desses elementos também entrar numa simbiose, né, de plantas que ramificam, né, no ambiente da cena, cipós que nascem, que crescem. E é um teatro extremamente natural, e o processo xamânico desse espetáculo ele é baseado nos 4 elementos da natureza e conjugado com o 5º elemento, que é o éter, que é o homem. Então é o fogo, o ar, a terra, a água e o homem, que faz os 5 elementos. E essa inspiração do trabalho xamânico a partir dos elementos vem da alquimia, né? E aí nós temos um filósofo chamado Marcos Lucchesi. Ele tem um tratado de filosofia teatral, que na verdade não é um tratado teatral, mas ele fala aí de críticas teatrais a partir de espetáculos que trabalham com energias. E são críticas sobre obras de arte que traz esse nível energético. E a alquimia teatral que nós pensamos, ele vem do trabalho do ator como um manipulador de energia. Ele é um mago. O mago é o ser alquímico, é o alquimista, e está desenvolvendo o trabalho de ator, e ao mesmo tempo ele está manipulando níveis energéticos, né? Então, quando a gente começa a montar o espetáculo Y, a gente monta experimentando energias da natureza. Então, o primeiro espetáculo ele tem 3 horas de duração. Ele é uma jornada, nós dividimos o espetáculo em 4 jornadas: a jornada do fogo, da água, da terra e do ar. Nós apresentamos em 2019 a primeira jornada, que foi a jornada do fogo, que na alquimia toda a experiência espiritual é iniciada pelo fogo. O fogo é o primeiro elemento de transmutação, ou seja, elemento de transformação. E o ator, dentro do processo alquímico, ele precisa passar por um processo iniciático, como acontece nas religiões iniciáticas, né? E aí, nas religiões iniciáticas, sobretudo na alquimia, que é uma filosofia de transformação, o ser, né, o adepto ou o discípulo que é ali adentro, ele tem que passar pela experiência do fogo, que é o fogo que vai limpar todas as impurezas da alma, para que ele ali possa estar limpo e se transformar num outro elemento, né? E aí depois entra a conjunção a água, a terra com seus minerais, e o ar, que está ligado ao pensamento. Então, o fogo está ligado ao espírito, à energia de ânimo, a energia que dá a motivação para o ator explodir, se colocar em cena, se colocar à disposição. Então, no Y, quando nós pensamos a primeira jornada do fogo, nós pensamos a jornada de descoberta do ator como xamã. Então, no processo de trabalho, o ator ali, ele antes de descobrir um texto ou pensar em encenação, ele tinha que descobrir as suas qualidades de alquimista. E essa qualidade de alquimista e de artista ao mesmo tempo passava por descobrir no seu corpo os princípios místicos, né, da natureza. E esses princípios místicos estavam todos ligados aos elementos da natureza, né? E ali, quando a gente começa com fogo, a gente começa realmente fazendo fogo, né? A gente começa com velas, né, com tochas, com fogueiras. E o primeiro trabalho nosso foi um ator fazer uma fogueira, né? E aí
as pessoas podem dizer, mas o que tem teatral fazer uma fogueira, né? O que tem de místico e artístico nisso, né? Fazer uma fogueira é uma coisa, para muitos, né, extremamente simples, mas você estando sozinho numa mata, né, os atores, cada ator estava ali dentro da mata, eu coloquei os atores distribuídos em pontos e eles começaram a acender suas fogueiras, né, acender seus fogos, e ali ele ia trazer a experiência do fogo, das labaredas, né, para o trabalho do corpo. Ao mesmo tempo que ele acendia, ele se aquecia, ele entrava em conexão com as energias da natureza, né? E a gente pôde experimentar os 4 elementos com esses atores, né? E com essas atrizes, né? Lembrar sempre da questão de gênero, atores e atrizes, descobrindo os princípios da natureza ali, no fogo, na água, no ar, e todos os elementos foram experimentados, né? Então, no fogo seria a temperatura, o calor, a transformação e as qualidades de manter um fogo aceso. E manter um fogo aceso traz a simbologia do próprio teatro, que o teatro, por ter qualidades, que eu digo até primitivas, né, do próprio teatro grego, do teatro da Ásia também, que traz as qualidades espirituais, né? O teatro está em todas as grandes civilizações, e cada um com a sua forma de fazer teatro, mas eles sempre recorrem ao mesmo caminho, que é o teatro ritualístico, o teatro sacramental, e que tem um sacerdote, e esse sacerdote possui as qualidades místicas, né, ao mesmo tempo de entrar nesse jogo de simulação artística, de manipulação, mas ao mesmo tempo um nível de crença, né? A gente vê lá, quando a gente estuda a Konstantin Stanislavski, a preparação do ator, ele vem falar aí da fé cênica, do acreditar, e fala no ser mágico, né? Se colocar no si, né? E esse si, né? Esse ser, né? Que parte da magia, ele tem que ser transformado numa fé cênica. E esse é o fogo místico que Arthur coloca, das verdades que estão presentes no fogo, que alimenta o lado espiritual do artista, né? E nessa época de pandemia, se a gente não tiver fogo, a gente não sobrevive. Se a gente não mantém a chama acesa do teatro, a gente não vai conseguir passar por esta época tão difícil, né? E na própria história do teatro, os atores tiveram que manter essa chama de esperança acesa, né? A gente vê ao longo vou colocar aí, de milênios, né? Que o teatro ele vem de milênios, né? Mas trazer mais para o teatro ocidental aí, né? Um teatro de quase 2.400 anos de origem ocidental, trazendo como uma referência maior aí o que a gente conhece e o que a gente tem mais pegada, né, como ocidental, o teatro grego mesmo, em torno de 2.400 anos, em que ele surge de um culto a um deus, que era o deus do prazer, era o deus do vinho, o deus da fertilidade, o deus da agricultura, e que trabalha com o nível energético do sexo. E o sexo era o fogo. E o sexo despertava de quem participava, nos bacantes, uma energia de revigorar. E aí o teatro, quando ele parte para construir uma pegada dramatúrgica, o próprio texto teatral, né, as tragédias gregas, eles afastam um pouquinho o ator dessa natureza da espontaneidade e já começa a colocá-lo mais subordinado ao texto, por mais que ali a gente tivesse uma pegada ritualística. E aí a gente teve que guardar esse princípio ancestral de manter o fogo aceso, por mais que a gente tenha passado ao longo da história do teatro períodos de dificuldade, de conflitos, né? A gente vê na Idade Média, aí, quando a Igreja Católica coloca o seu poderio muito forte sobre o teatro, e muitos acreditavam até que o teatro ia morrer, porque ou você fazia o teatro religioso católico, ou você não fazia teatro. E aí o teatro ele se mantém a chama acesa no lado mais obscuro, né? Uma luz sendo velada no escuro, e os artistas mantêm essa chama de esperança na Idade Média e trazem toda a felicidade novamente. E quando a igreja achou que tinha controlado, os artistas eles explodem em felicidade. Quando a igreja achou que o teatro mundano, o teatro ritualístico, mais dionisíaco tinha morrido, os atores eles ressurgem com a comédia dell'arte e eles mostram novamente esse fogo. E a comédia dell'arte é o teatro do fogo, é o teatro que eclode, é o teatro que traz ali uma chama acesa, né? E aí o tempo passa, vem aí os doutos teatrais,
né, do teatro neoclássico, tanto na França, né, com os grandes dramaturgos que criam regras, né, outros eles doutrinam o teatro numa regra que ou você faz teatro, né, nessas regras dramatúrgicas ou você não faz um bom teatro, né? A gente tem isso também com os alemães, né, e com essa dramaturgia propriamente escrita mesmo, e consideram aspectos aristocráticos do teatro aristocrático ligado ao pensamento de Aristóteles, como fazer uma boa tragédia, e os atores ali eles ficam engessados mais uma vez, né? E a gente vai até o século XX, quando o teatro ele quer voltar a ser o que ele era, o teatro da espontaneidade, o teatro do prazer, o teatro do ator como ator de fato, não o ator da palavra, mas o ator que é a palavra em si. Ele é o verbo encarnado, e o verbo encarnado é o éter, que é conjugado aos 4 elementos, né? Água, fogo, terra e ar. E aí, no século XX, a gente tem o ressurgimento do teatro ritualístico novamente, que eles bebem na fonte ancestral do teatro. E aí é a fonte onde eu bebo, né? Então, no Y, no espetáculo que a gente monta, a gente se baseia na cabala. A gente tem até aqui, ó, vocês podem observar, um mapa cabalístico, né? Esse painel, que são 10 esferas cabalísticas. E aqui, neste mapa cabalístico, a gente tem o mapa do espetáculo Y, né? Então, este mapa que a gente tem aqui é chamado Diagrama da Árvore da Vida. Nós utilizamos a experiência da cabala dentro do espetáculo. A gente traz a experiência do tarô para o espetáculo Y. E a gente, antes de pensar o texto, a encenação, a gente pensa em vivenciar as experiências místicas. Então, nós desenhamos este mapa, esse aqui é um mapa, o Diagrama da Árvore da Vida, né, dentro da mata. Então, quem assistiu o espetáculo Y vai lembrar, em cada pontozinho, um ator domina a cena. E estas linhas aqui, que perfazem esses caminhos, são trilhas, né, criadas, né, dentro da mata, cravadas dentro da mata, e por onde a plateia entra. O espetáculo Y acontece exclusivamente com bosque, é um espetáculo com formato de cortejo. A plateia ela chega e para assistir o espetáculo, primeiro ela tem que assinar um livro grimório, né? Os antigos alquimistas, eles criam grimórios, que são livros de magia, e ali eles anotam todas as suas fórmulas. Então, este aqui é o livro, né? É um diário de bordo do espetáculo Y. E neste livro aqui, a gente tem a descrição de várias experiências, desde os processos de ensaios, as pesquisas místicas. E nós temos neste livro também uma lista de presença da plateia. A plateia que veio assistir, né? Eles assinam aí, né, um termo. A gente vai pegar ele invertido, né, porque eu estou usando a câmera frontal, e aí pega invertido. Mas você pode ver aí, 28 de dezembro de 2018, foi a primeira pré-estreia. A gente tem um termo de inconsciência, né? E a gente diz: eu, abaixo assinado, na condição de espectador, me disponibilizo a estar disposto a adentrar as terras de Y e participar de todas as cenas de instauração cênica ritual. E assim me responsabilizo unicamente por tudo que possa acontecer durante as encenações místicas, tudo que possa acontecer comigo. E assinar este termo, ao assinar, eu concordo em contribuir espiritualmente nesta encenação, nesta vida, em outra vida, com os elementos estéticos e espirituais. Em concordância, certifico minha participação. Ele tem essa pegada até fictícia, né? A gente fala em outra vida, mas na verdade a gente que é artista, nós temos várias vidas, né? Nesta e em outras vidas, são várias vidas vividas numa só vida. E nesta vida de artista, a gente transforma artista também, a gente é plateia, ao mesmo tempo que a gente faz, a gente assiste. E a plateia do Y, ao assinar isso, ela já não era mais a plateia. Ali ela já se tornava um espectador. Ela especta de assistir, né,
ator de atuar, né? E a gente traz a questão até do próprio conceito de Boal, né? Da plateia que ao mesmo tempo que observa também atua. E no Y, quando a plateia ela assinava este livro, né, o Grimório, ela poderia entrar para as terras de Y. Ela só assistia o espetáculo, a instalação cênica, se ela assinasse este livro. Se ela não assinasse, ela não poderia assistir o espetáculo. Então a encenação já começava por aqui, que era a escritura do mistério cênico. E quando ela escrevia esse tema, ela adentrava ao espetáculo. E aí, na chegada dela na terra de Y, ela tinha que se purificar. Então a plateia ela era banhada, né, num banho com ervas, depois ela era defumada, né, com defumador, e entrava por um portal. Né? Esse portal era um portal baixinho, que a pessoa tinha que se abaixar e pedir licença para entrar na terra de Y. E em cada cena ela passava por um ritual diferente. Em cada cena ela entrava num nível de interação. Então, só pelo fato da plateia entrar no ritual, participar de um ritual, ela se tornava ali também elemento de atuação. Ela se tornava um ser atuante, não era uma plateia parada. E a gente colocava a plateia para andar, era um cortejo. Então, não era um teatro confortável que você assiste sentado. Você caminhava e caminhava. A plateia caminha durante 3 horas, né? E durante essas caminhadas ela dança, ela come, ela passa por algumas experiências que eu não vou falar, né? Porque quem não assistiu vai ter o prazer depois de assistir. A gente estreou em 2019, a gente fez nesta época 20 apresentações, com plateias limitadas a 30 pessoas por espetáculo. E em 2020 a gente ia voltar com a temporada, né? Com a nova temporada a gente fez a Jornada do Fogo em 2019. Em 2020 a gente ia retornar com a Jornada da Água, que seria a segunda jornada. Então o Y eles são 4 jornadas, é um teatro em séries, né? Um teatro de jornadas. E cada espetáculo a gente faz cenas fora da sua ordem de sequência. É um espetáculo aleatório, guiado por um mestre de cerimônias. Neste caso sou eu, sou o diretor, o criador do espetáculo e mestre de cerimônia. E os atores eles entram dentro dessa cerimônia convidando a plateia para essa grande festa, que é um teatro baseado no teatro dionisíaco, no teatro de Arthur, de Antônio Artaud, e é um teatro que traz muita felicidade. Então, para encerrar essa participação do Prêmio Lourdes Ramalho, né, sobre o meu papel de ator como xamã, eu queria dizer que nesse momento de pandemia é muito importante editais que possam auxiliar os artistas, auxiliar os grupos, né, a sobreviverem, a manter a chama do fogo acesa. E dizer que também a gente encontra muitas dificuldades para sobreviver nesta época. Né? A gente tem uma sede, a gente está devendo aí desde março, né, aluguel dessa sede. O empresário que nos alugou está esperando pacientemente, né, graças a Deus, dando essa paciência. A gente está devendo contador, conta bancária foi fechada porque tinha uma manutenção, né, mensal, e estava gerando gastos e a gente não tinha como manter esses gastos. Né? Então, a gente precisa sobreviver. Então, de nossa parte aqui, é com um eco dizendo, né, o teatro resiste, mas para o teatro continuar existindo